pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do workshop Meninas Mais Mais. Para nós é motivo de muita alegria. Esse workshop foi um sucesso e o tema de hoje está imperdível. Vamos ter 3 participantes, 3 convidadas muito especiais que vão compartilhar um pouco de experiência com a gente e com certeza vai nos impulsionar, vai nos encorajar a querer ser mulheres que inspiram, mulheres que fazem a diferença, mulheres na computação. Então, neste momento, eu passo a palavra para a Tiene e ela dará sequência ao nosso evento de hoje. Um grande abraço para todos e faça um bom aproveito. Obrigada, Larissa. Boa noite, gente. Eu sou a Tiene, eu sou uma das membros do projeto Meninas Mais Mais, e agora eu vou estar falando aqui com vocês a dinâmica de como vai funcionar hoje. Como vocês viram no e-mail, não foram só um, né? Foram vários e-mails que eu enviei. Peço desculpas por isso. Mas, enfim, hoje será mais um bate-papo. Hoje não temos palestrantes, em que a gente vai só ouvir e depois fazer as perguntas. Hoje a gente quer interação com vocês mesmo. Então, quem quiser falar, pode ligar o microfone, pode soltar a voz de vocês, que a gente vai ouvir. Só que a gente pede que vocês avisem a gente. Podem colocar no chat, assim, queria dar uma palavrinha aqui, queria falar um pouquinho aqui, que a gente vai abrir o espaço para vocês. Outra coisa também, vocês podem interagir mesmo no chat, podem falar o que vocês quiserem, podem compartilhar histórias, que a gente adora quando vocês interagem pelo chat. E depois desse bate-papo com a gente, vai ter o sorteio, né, do curso da Alura. Então, preenche o formulário da presença, tira a print do Google Meet e depois posta no story do Instagram. A gente também vai estar liberando um documento com os links do LinkedIn de todas as participantes que passaram aqui. Então, da Silvia, da Larissa, das meninas. E também a gente deixou um espaço abaixo para vocês estarem compartilhando o LinkedIn de vocês. Então, bora começar. O tema de hoje é Síndrome do Impostor. Para quem não sabe, para dar uma contextualizada, quem tem essa síndrome do impostor são pessoas que possuem um profundo sentimento de inferioridade. É uma insegurança muito grande dentro da pessoa. Então, essas pessoas se sentem menos qualificadas, elas não se sentem merecedoras do reconhecimento. Então, quando alguém elogia essa pessoa, se você não aceita o elogio, da maneira que deveria aceitar, né? Fala que não, esse elogio não é para mim. E também elas não se sentem merecedoras do cargo, por exemplo, no mercado de trabalho. Ela pode estar ocupando um cargo, mas ela não se sente à vontade naquele cargo. Assim, será que realmente eu estou fazendo meu papel nesse cargo? E trazendo um pouquinho para o cenário acadêmico, a gente tem gente que não se sente merecedora da nota que tira. A pessoa pode tirar uma nota muito boa, passou na matéria, só que fica com aquele sentimento de, será que realmente eu passei porque eu sei da matéria? Mas eu acho que foi sorte que o professor cobrou uma questão que eu sabia, e não é assim, sabe? E também essas pessoas têm uma dificuldade de conhecer o seu potencial, conquistas e as suas habilidades. Então, a gente convidou as meninas para estarem aqui, compartilharem um pouquinho da história delas, sobre essa síndrome, o que elas passaram, e também dar uma dica para a gente de como mandar essa síndrome do impostor para longe da gente. Então, agora eu passo a palavra para as meninas. Meninas, podem se apresentar, falarem o que vocês fazem. Pode começar. Bianca? Posso começar. As pessoas ficam de falar Bianca, porque é o primeiro nome da lista, né? Às vezes é meio ruim por causa disso. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca. Hoje eu trabalho como designer de produto numa consultoria em São Paulo. O que é o designer de produto, né? A gente pega todo o campo, né? Tipo, toda linha de criação de um produto digital, e a gente está em tudo. Então, desde o entendimento do mercado inicial, de entender como que o nosso produto se encaixa dentro desse mercado, fazer pesquisa com os nossos usuários, transformar isso em tela, tanto como, né, o wireframe, que talvez vocês ouçam aí como desenvolvedores no futuro, quanto a parte de layout e das cores das coisas, né, marca e tudo mais.
e quem sabe, dependendo, um teste de usabilidade para ver se as coisas realmente estão funcionando. Eu não sou, né, designer de formação, eu sou psicóloga, isso tem muito a ver com com como eu cheguei, né, nessa síndrome da impostora, tipo, quanto isso afetou a minha vida, mas aí a gente vai chegar lá, vou passar a voz para as meninas também. E agora, Lara ou Laura? Vamos seguir a ordem alfabética, então, que fica mais fácil, né? Boa noite, eu me chamo Lara, sou designer de produto numa startup que está desenvolvendo um sistema SaaS, que é um Software as a Service, para gestão de eventos de formatura no Brasil. Eu sou formada em publicidade, né? Me formei já tem alguns aninhos aí. E tive muito cedo síndrome do pânico, desde os 14 anos, na época que a ansiedade não era um tópico em alta na sociedade, que era frescura para a maioria das pessoas. E isso fez com que eu buscasse várias práticas de autoconhecimento e bem-estar muito nova. Então, essa é uma etapa muito importante da minha vida. No início foi para me dar qualidade de vida, né? Porque quando se tem síndrome do pânico, é tudo muito confuso, é tudo muito angustiante. E depois se tornou uma prática de propósito mesmo, né? De encontrar onde é que eu posso me encaixar no mundo e o que é que eu posso deixar de positivo nele quando eu sair daqui. Bianca já falou um pouquinho o que faz o designer de produto. Ela já explicou muito bem o serviço de ponta a ponta que a gente exerce. E só para deixar mais claro, assim, um exemplo muito simples do que a gente faz nos bastidores é fazer você escolher o Netflix ou o Amazon Prime. Então, o que é que te faz escolher o Netflix ou o Amazon Prime? O que é que te faz pedir um Uber e não um 99? A gente está ali por trás para mexer uns pauzinhos para que quando você acesse o nosso produto, você diga, pô, não sei por quê, mas eu gosto disso aqui. Então, é isso, é um prazer estar com vocês hoje. Passo a palavra para a Laura. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Laura, eu sou estudante de UX Design e eu sou formada em administração. Não rolou comigo aquela identificação com o meu curso, né? De onde eu vim, que eu sou, como eu disse, eu sou formada em administração. Então, eu decidi seguir por outros caminhos e comecei a estudar UX Design, porque foi uma coisa que eu me identifiquei, lendo sobre, estudando sobre, vendo vídeos e vendo pessoas trabalharem também. Eu decidi que eu queria seguir aquilo. E desde que eu comecei a estudar, eu estou lutando contra a síndrome do impostor, né? Para ela não me brecar nesse caminho que eu escolhi. E é isso. Obrigada, meninas. Então, para a gente começar o bate-papo, eu queria começar com um tópico de como que vocês tiveram essa consciência de que aquele sentimento que vocês estavam sentindo era uma síndrome do impostor. Teve um momento que vocês tiveram essa consciência? Podem começar. Pode começar, Laura. Então, eu tive essa consciência recentemente, porém eu percebi que acontece comigo já tem bastante tempo. Lendo sobre a síndrome do impostor, eu vi que a pessoa ela se desvaloriza, né? Acha que tudo foi sorte, foi o acaso. E isso acontece comigo desde a minha faculdade. Eu entrei na faculdade muito cedo, eu entrei com 16 anos, e eu fui meio que jogada, né? Saí do ensino médio, já comecei meio assustada ali, perdida, né? E eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Será que realmente eu deveria estar aqui? Porque passei em todas as provas para entrar no vestibular, mas, gente, como que isso aconteceu, sabe? Parecia que eu não estava em mim no momento que eu estava fazendo aquela coisa. E no decorrer do curso, eu fui pensando isso, era sempre esse pensamento, sorte, passar, por exemplo, uma matéria que
tinha que fazer um trabalho. Nossa, não vou conseguir, pelo amor de Deus, não consigo fazer isso, sabe? Sempre aquela limitação muito fechada a aquela coisa nova que era a faculdade para mim. Eu não conseguia me adaptar tão fácil àquilo, foi bastante complicado. E esse foi o ponto que eu percebi que a síndrome me atrapalhava bastante. E também, depois da faculdade também, ao entrar no mercado de trabalho, eu não me sentia tão qualificada quanto os outros, que eram meus colegas de classe, que eram das classes anteriores também. Não me sentia confiante de jeito nenhum para enviar meu currículo para empresas. Eu achava que, sei lá, por exemplo, não fiz um intercâmbio. Isso já, não, eu não tenho experiência suficiente, todo mundo, sei lá, fez um intercâmbio, teve isso, teve aquilo, e por que que eu seria escolhida ao invés daquela pessoa que já teve uma vivência, já tem uma qualificação, né, dentro do currículo? Esse foi o meu momento crucial que me acompanha até hoje, né? Eu não falei, mas eu comecei uma pós-graduação em UX e eu comecei essa pós para me ajudar com essa síndrome, né? Porque eu fazia só cursos livres mesmo, da Udemy, por exemplo, e eu comecei a pensar, será que isso realmente vai me ajudar? E se eu estiver fazendo errado? Então, eu decidi começar após para ir eliminando isso da minha cabeça, essa insegurança. Ô, Laura, uma pergunta. Quem está falando é a professora Raquel, eu estou com um problema no meu vídeo. Tranquilo. Em algum momento, essa síndrome, né, que você relata, teve a ver com o fato de você ser mulher? Então, eu ficava bastante insegura por causa disso também. Porque eu acho que eu não tinha tanta identificação quanto as pessoas que, por exemplo, estavam numa entrevista comigo, né? No meu curso de administração, eu não percebia muito isso, porque tinha meio que o mesmo número, sabe, de mulheres e homens na minha sala. Mas nas entrevistas de emprego eu via isso, quase não tinha mulher e principalmente não tinha negro. Em todas que eu ia, quase sempre era a única negra, se não fosse sempre, né? Então, isso ocorreu sim, eu percebi essa minha insegurança por causa do meu gênero, né? E por causa da minha cor também. Bacana. Obrigada, Laura. De nada. Posso falar? Pode. Então, para mim, eu comecei a perceber fora do ambiente profissional. Na verdade, era como se eu comecei a perceber na minha vida pessoal. Como se eu tivesse que estar dando sempre algo para receber algo em troca. E eu tinha que sempre dar mais. No sentido de uma amizade, por exemplo. Eu tinha que estar sempre fornecendo motivos para aquela pessoa continuar minha amiga. Porque você sente, não, eu não valho isso tudo. Então, para ela ser minha amiga, eu tenho que estar dando algo em troca para ela ficar aqui. E aí eu comecei a perceber um padrão nas minhas relações em que eu dava muito para os outros, dava quase nada para mim e ainda sentia que não era suficiente. E eu acabei levando isso também para o mercado de trabalho. Claro, os campos da nossa vida, eles se entrelaçam e quando um problema começa em um, muito provavelmente ele vai passar para outros. E no mercado de trabalho começou quando eu entrava em agência, sou formada em publicidade, então eu comecei como redatora, passei para diretora de arte e rodei um bocado aí. Quando entrava em agência e você aceitava uma bolsa, tipo, michuruca, trabalhava pra caramba, virava à noite, trabalhava até por experiência, né? Vou te dar uma experiência, olha que tudo. Vou deixar você fazer dinheiro para mim em troca de você aprender algo que você deveria estar ganhando para isso. E aí a gente ia, né? Porque eu achava, nossa, ele está me dando, eu estou podendo assinar por essa agência, olha que luxo. E aí você começava nesse ciclo vicioso de dar, querendo se mostrar valer, querendo
se dar valor de fora para dentro, né? Porque a síndrome do impostor é quando você não se dá valor lá dentro, né? O valor que você tem, ele vai ser 100% o valor que você dá para você mesmo. Se você for esperar o valor de fora, não vai chegar, até porque o que está dentro está fora. Então, se o valor não está dentro, ele não vem de fora. Então, eu comecei a perceber na minha vida pessoal mesmo, em relacionamentos familiares, de amizade, de trabalho, e comecei a prestar atenção, opa, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa errada. E eu acabava saindo das situações, me desenrolava das situações, mas eu acabava entrando em ciclos repetidos. E aí eu pensava, pô, parece exatamente a mesma situação que eu passei ali atrás. E na terapia, claro, eu comecei a conversar, e ele falou assim, meu terapeuta, meu psicólogo falou assim, o ciclo não se repetir até você encontrar a trava. Quando você encontrar a trava, ele vai parar de repetir. E eu comecei a prestar atenção que a trava era justamente o valor que eu me dava. Então, a partir do momento que eu não encontrasse o valor em mim, eu não iria encontrar isso na rua também. E aí, quando eu percebi, tem uma impostora vivendo aqui dentro, e ela precisa de uns conselhos aí para começar, para de fato desenrolar a vida de uma maneira mais tranquila. E foi isso. Bom, para mim foi muito na vida profissional, né? Como eu falei, eu sou psicóloga, não sou designer de formação, então quando eu migrei direto para designer de produto, eu tive que meio que aprender tudo do zero. Eu trouxe alguma bagagem de entender as pessoas e entender o comportamento da psicologia, mas eu tinha zero noção de como desenhar uma tela, por exemplo, e eu tive que aprender isso também. E isso me deixava muito insegura. Eu lembro que meu primeiro wireframe foi uma desgraça, ficou muito ruim. Mas a gente vai aprendendo com o tempo e vai entendendo isso também. E eu acho que outra coisa que me deixou mais insegura também é porque a única referência que eu tinha durante meu dia de trabalho era o meu chefe. E ele tem muitos anos de carreira, ele já tem uma experiência maior. E aí comparar a minha experiência de um mês com a experiência de quem tem 7 anos, dá um choque aí que não é dos melhores pra gente. E aí eu fui vendo isso, a gente tem um processo, né, na empresa que é de feedback de 3 em 3 meses. E aí eu estava recebendo bons feedbacks, não tinha nada, nenhum ponto muito grande a melhorar. E aí no primeiro eu estava tipo, legal, as pessoas estão tentando me incentivar a continuar dessa forma. Eles só querem que eu fique feliz, entendeu? Para não achar que eu sou muito ruim e sair da empresa. Aí no segundo eu tava tipo, que legal, que bom, que foi outro bom, show de bola. Aí no terceiro eu tava tipo, tá, eu acho que tem alguma coisa errada, porque eu tô ouvindo palavras, mas eu não tô entendendo o significado delas. E aí eu já tinha começado a fazer terapia na época, eu levei essa questão pra minha terapeuta, e aí foi quando eu me liguei, putz, tem alguma coisa errada ali, que eu ouço elogios e eu não consigo tirar nada disso. São só palavras mesmo. E aí a gente começou a trabalhar isso e estamos trabalhando até hoje, porque é um processo contínuo. Sim, é um trabalho contínuo mesmo. Acho que não tem uma cura, né, para essa síndrome. E, assim, a gente está vivendo o meio acadêmico, né? Eu acho que já começa nesse meio acadêmico, essa coisa de autocobrança, nossa, tem que ser a melhor, ainda mais por ser mulher, fazendo o sistema de informação, só tem homem do lado, onde é que eu vou procurar ajuda, tem que ser melhor. E eu me encontrei essa síndrome do impostor na faculdade mesmo. Não sei se as meninas também concordam com isso, a Amanda, a Thalita. Sim, com certeza. Sim. E assim, a gente ainda está na faculdade, mas agora, quando a gente for para o mercado, no primeiro dia, a Silvia, ela comentou que muitas mulheres não enviam currículo quando ela vê o requisito da vaga, que são milhares de coisas, fala assim, não, eu acho que eu não posso enviar meu currículo aqui porque eu não vou ser aceita. Mas o que aconteceram com vocês também? Tipo, olhar uma vaga, ver os requisitos e não enviar. Vocês estão fazendo assim? Pode começar.
Aconteceu muito comigo quando eu estava fazendo essa transição, porque eu nunca achava que eu sabia o suficiente para fazer a transição. E aí eu olhava para as vagas e ficava, putz, será que me inscrevo? Será que não me inscrevo? Não vou me inscrever, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer aquele trabalho. E aí eu comecei a perceber que não tinham vagas, não tinham muitas vagas, né, que eu achava que eu ia conseguir fazer aquele trabalho, né, por causa dos requisitos e tudo mais. Eu falei, olha só, se eu continuar assim, eu vou continuar sem emprego. E aí não vai dar mais. Então vamos começar a se candidatar para tudo, e é isso aí. E assim, eu tinha um limite, né? Eu me candidatava para as vagas ou que estavam com júnior explícito ou que não tinham nenhum nível dizendo assim no título. De pleno para sênior eu já dava uma segurada. E aí foi quando eu parei, né, na empresa que eu tô hoje, né? Mas é muito real. Na época ficava muito mais difícil, agora eu já acho mais tranquilo. Então, se eu vejo uma vaga de sênior legal, eu me candidato mesmo, e é isso aí. E o RH que lide com a informação do meu portfólio, do meu currículo, e vida que segue. Isso sim, é uma mulher, tá vendo? Eles que lidem. Nossa, eu já passei muito por isso. E eu entrei num comportamento kamikaze, né? Ia de 8 a 80 numa velocidade muito grande. Ou eu não me candidatava para vaga nenhuma, ou eu pegava uma vaga na China e mandava o currículo. Era tipo isso, já sabendo que dali não ia sair nada. E foi um trabalho de formiguinha mesmo, para conseguir ter a confiança, né, de mandar. E aí tem 2 pontos que eu falei com as meninas, né, que elas iriam compartilhar o link, em relação a essa questão das vagas, além das mulheres se candidatarem menos, justamente por uma sociedade com um machismo estrutural muito forte que a gente vive, então, ou a gente tem que se provar 10 mil vezes mais, ou a gente tem que se achar menor. Então, tiveram 2 iniciativas que eu achei muito legal, que é a Currículo para Elas, que é são 3 pessoas que se juntaram só para analisar currículos de tecnologia de mulheres, para incentivar a entrada delas no mercado. E tem outra iniciativa que é a Se Candidata Mulher, Se Candidate Mulher, que é para incentivar as mulheres a se candidatarem nas vagas mesmo, né? Então, eu achei super legal, porque eu acredito que grande parte de nós, se não já passou, um dia pode ser que passe, eu espero que não, tá? Vocês que estão entrando no mercado de trabalho vão muito conscientes do potencial que cada um de vocês carrega. Mas, visando por outro lado também, uma coisa que dá muito gatilho na síndrome do impostor é a mania das empresas de quererem um pós-doutorado na vaga, sabe? Por exemplo, uma vaga de social media, eles querem um profissional que faça o papel de 5 pessoas com nível excelência, assim. E isso intimida muito, isso é péssimo, porque semana passada eu vi uma vaga que eu tirei print e fui jogar minha indignação para os meus amigos, porque eu estava muito indignada, que era uma vaga de marketing digital para júnior, uma vaga júnior, que exigia nível expert em Google AdWords, em LinkedIn Ads, em Facebook Ads. Gente, é uma vaga de estágio, pelo amor de Deus. Quando você... era estágio, não era nem júnior, desculpa, era uma vaga de estágio e pedia tudo isso. Então, as expectativas surreais do mercado acabam engatilhando também na gente essa síndrome do impostor. Vagas para júnior que pede 2, 3 anos de experiência. Gente, quem tá júnior tá querendo a experiência, né? Ele não tá chegando com experiência para dar. E às vezes você pega uma vaga, você entra nessa vaga, que isso já aconteceu comigo, eu cheguei e falei, olha, eu tenho 0 experiência, é a minha primeira vaga com UX Design, e falar assim, tudo bem, a gente vai aprender. E eu estava ensinando lá dentro. E esse não é o suporte que você precisa quando você é júnior, sabe? Você precisa entrar numa empresa que pegue na sua mão e diga, olha, é assim que a gente faz, é assim que o trabalho acontece, é esse o fluxo de trabalho que a gente segue aqui dentro. E não fazer com que você se sinta ainda menor, porque se você é júnior, entra numa vaga júnior e é exigido como pleno ou como sênior, você vai sofrer porque você vai achar que você não é suficiente. Então, além da gente ter a nossa noção de valor para aplicar, a gente ter noção do nosso valor de entrega também.
e não permitir que essas empresas tirem o couro da gente, exigindo entregas que não é da nossa responsabilidade, de fato não foi para isso que eu me inscrevi, não é para isso que eu recebo, e não foi para isso que eu vim. Então, é muito importante, até para vocês que estão entrando, entrar com essa consciência de, opa, eu sei o meu lugar, eu sei o meu valor, vamos aqui crescer junto, mas crescer de uma maneira saudável. Jamie, apenas um comentário sobre o que as meninas estão compartilhando. Quando a gente lida, né, com a síndrome do impostor, como vocês mencionaram, que até mesmo na sala de aula sente isso, né, aquela pressão, vale mencionar também que antes de ingressar na universidade, a gente pode passar por isso. Eu tive uma experiência que um colega de sala, ele achou um absurdo, porque eu queria um curso de computação. Aí ele falou, mas você não tem perfil para isso. Eu falei, mas como você sabe que eu não tenho perfil? Você é psicólogo? Você fez um teste comigo? E eu lembro que ele ficou assim, achando ruim, porque ele também queria um curso de computação, a gente fez algumas disciplinas juntos e tudo mais, mas no final, eu acho que ele percebeu que não existe isso, que o ambiente está aí para todo mundo, o mercado, a oportunidade está para todos. E outra coisa que vale a gente mencionar é a questão da parceria, né? A gente tem pessoas que nos impulsionam, pessoas que nos apoiam. E eu tive a oportunidade na graduação, mesmo que tinha alguns meninos que, que absurdo, ela vai ser a monitora? Ah, não, podia ser qualquer um. Mas tinha também aqueles meninos que falavam, vai, tenta essa vaga, você tem perfil, tenta essa monitoria, tenta mestrado, não desiste. Então é bom a gente mencionar que também tem as pessoas que vão estar junto com a gente, lutando contra essa síndrome do impostor. Sim. É a parte mais importante, né? Ter essa parceria, os amigos, ajuda bastante. Porque a gente está longe dos pais, então quem a gente pode apoiar são os amigos. E esse exemplo que você mostrou do seu colega de classe que não confiava no que você falou, você se impôs, né? Você mostrou que sim, tem espaço para todo mundo, que a qualificação não está nessa questão de gênero. E é igual a gente estava conversando um pouco antes com as meninas, que como você se coloca perante a isso também demanda muito. Às vezes você ensina o outro a te tratar dessa forma, a ter um pé atrás com você naquele quesito. Eu tinha ainda tenho, muita dificuldade em falar em público, com dicção, eu fico muito nervosa, muito ansiosa, e isso me trava muito. No começo da graduação, eu me perdi várias vezes em apresentações, quase infartei diversas vezes, e eu coloquei na minha cabeça que eu não sou boa nisso, que eu não me dou com isso. E acabou que eu externei tanto isso para as pessoas, que às vezes elas até compram isso, porque eu já comprei. Então, acho que a gente também tem que pegar esses pequenos desafios, igual tá falando aqui, tá apresentando o workshop, e se moldando, sabe? E moldando nosso pensamento. Não é assim. Eu consigo falar, eu preciso só ir trabalhando isso. Não é um tabu, a gente tem que ir se perdoando, né, por certas coisas, porque eu remoo muito essas minhas primeiras apresentações que foram catastróficas. E acho que é nisso, da gente ir tentando, não parar de tentar porque da primeira vez foi ruim. E também não se taxar como ruim por conta disso. Bom, sobre me candidatar para vagas de emprego, eu não me candidato. Eu vou ser bem clara aqui, eu não me candidato porque, principalmente depois, agora que eu estou migrando para o UX. Como eu estou estudando ainda, e quando eu me deparo, sei lá, com uma vaga de júnior, eu olho, tem que ter, não sei, tem que saber tantos softwares, tem que saber isso, tem que saber aquilo. Vai me dando um nervoso, sabe? Eu não consigo, eu falo, principalmente quando eu vejo a vaga pelo LinkedIn, porque costuma aparecer, né, quantos candidatos já se candidataram para a vaga. Eu olho e falo, não, se esses candidatos que se candidataram, eles devem ter se identificado com a vaga, eles devem ter os conhecimentos. Eu que não tenho, o que eu vou fazer lá? Sabe? E eu tenho uma coisa também que a minha psicóloga fala para mim, que é meio que um telescópio, eu estou enxergando lá na frente, né? Que, por exemplo, eu já me imagino, nossa, mas imagina se eu entro nessa vaga e aí
eu começo a trabalhar e, por exemplo, vai que é uma empresa que, como a Lara falou, não dá aquele suporte, né? Quando a gente entra todo cru ali, sem experiência nenhuma na área, o meu medo é isso, de entrar numa coisa assim e ter que carregar um mundo nas costas, sabe? Porque eu acho que eu não conseguiria, eu ia me sentir muito mal, mesmo sabendo que aquilo que eu estou trabalhando não era para eu estar trabalhando ainda. É coisa de uma pessoa que está num nível mais avançado na carreira. Eu acho que eu sempre tenho que já ter aprendido. Se eu já não tiver aprendido aquilo, eu sou ruim. Não dá, não vou ser boa para aquilo. E também eu já percebi uma coisa sobre mim que eu faço a coisa duas vezes. Se na primeira eu acertar, ótimo. Se eu fizer de primeira e não acertar, beleza, eu vou tentar a segunda. Se na segunda eu não acertar, eu já não sou boa, pronto, acabou. E isso é algo que eu estou tentando mudar, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Mas isso é muito difícil de trabalhar, porque é uma coisa que eu já peguei para mim. Se eu não acertei de primeira ou de segunda, eu não sou boa e acabou. Eu só estou concordando com tudo que vocês estão falando. Mas essa coisa de a pessoa entrar no mercado e a empresa exige muito dela, por exemplo, a pessoa entrou para fazer uma coisa, só que ela acaba fazendo um papel de 2, 3 pessoas. Isso é comum no mercado, assim? Como que lida com isso? Polêmico o tema. Polêmica. Então, assim, existem empresas e empresas no mercado. Então, existem as empresas que vão te dar o suporte, que vão ser um trampolim para te jogar para cima, e vão existir as empresas que vão te ensinar o que você não deve fazer, né? Tem empresas que a gente entra só para saber tudo que a gente não quer ser, tudo que a gente não quer fazer, tudo que a gente não quer viver. Mas, infelizmente, assim, pelo que eu tive de experiência, no mercado de tecnologia, isso é um pouco mais comum, porque qual é o esquema, né? Tecnologia é uma mão de obra cara. Uma empresa de tecnologia, na verdade, a maioria das empresas hoje em dia, o que eles têm de maior investimento é em pessoal. Então, se você pensa no setor de tecnologia, principalmente com o trabalho remoto, você acaba aumentando o passe das pessoas. Por exemplo, eu moro numa cidade pequena, no Nordeste, então o passe daqui é muito menor do que o de São Paulo, mas as coisas estão se igualando, por quê? Porque os profissionais de São Paulo também estão aqui agora, porque a gente tem a possibilidade de trabalhar remoto e manter a qualidade de vida que a gente tem aqui. Aí o que é que uma empresa faz? Olha, eu quero uma pessoa para dar conta de uma squad, ok, mas eu só tenho X reais para contratar, isso aqui nenhum pleno vem. O que é que eu faço? Eu chamo um júnior, onde eu pago pouco e exijo dele tudo que eu exigiria de uma pessoa que eu pagaria mais. Então, isso acaba acontecendo por causa de grana, porque você entra numa empresa que está precisando de algo muito acima do que ela quer, ela precisa de um profissional pronto, e você não é um profissional pronto, mas um profissional pronto ela não compra com aquele dinheiro que ela está direcionando para a vaga. Então, o que eu vejo hoje no mercado é muito isso, as empresas quererem profissionais prontos, mas uma luz abre no fim do túnel quando você vê muitos debates como esse, como outros que eu vi na DPW essa semana, falando sobre soft skill ao invés de hard skill, né? Então, você contratar mais a pessoa pela pessoa do que pelo que ela faz, e você construir aquele profissional. E eu penso muito assim, porque caráter não se constrói. Caráter é algo que você nasce. Índole não se constrói. Índole é algo que nasce em você, a sua essência. Isso, dentro da empresa, pode alavancar a empresa para lugares absurdos. Mas hard skill se aprende. É curso, é palestra, é workshop, é pós-graduação. São coisas que se aprendem, entendeu? Mas a gente ainda está muito distante dessa realidade em que o mercado de tecnologia e o mercado de uma maneira geral
vai perceber que o maior investimento e o maior bem que eles têm dentro da empresa deles não é um MacBook, não é um cliente, é o colaborador dele que está ali dentro, que no fim do mês, quem paga a conta da empresa é o colaborador. Falou tudo. Vocês querem compartilhar alguma coisa? Bianca, Lara? Eu só ia complementar a Lara, porque hoje a gente tem muito essa discussão, né? A gente vê muitas vagas que nem a Laura falou. Porque você precisa saber protótipo, ferramenta tal, você precisa saber processo tal. E isso, às vezes, é mais importante do que você ser um bom profissional e conseguir fazer um bom trabalho no dia a dia. Foi o que a Laura falou. Todas essas coisas se aprendem. Uma ferramenta é só uma ferramenta, um processo é só um processo, e a gente aprende no dia a dia com a prática. Isso é o de menos. O que importa mesmo é a gente conseguir se construir como um bom profissional pessoalmente. Então, quais que são as nossas soft skills, o que a gente entrega junto com o nosso conhecimento técnico também. Ser uma pessoa que consegue trabalhar bem com as outras, consegue ser colaborativa, trabalhar num ambiente colaborativo, o que é mais importante além dessas ferramentas, dessa parte técnica também. Eu concordo com isso, Bianca, principalmente na área de UX, né? Onde você tem que ter a empatia pela pessoa. Isso não se aprende. Você ter empatia não se aprende, né? Então, eu acho que nesse lado, o lado profissional está muito ligado com o lado pessoal também. E sobre as vagas de emprego, principalmente agora na pandemia, eu estou me cadastrando. Quando eu acho uma vaga de estágio em UX, eu me candidato. Porém, eu tento sempre ver o que eles estão pedindo. Estão pedindo alguma coisa, por exemplo, no Figma. Eu vou dar uma estudada no Figma, procuro curso, procuro qualificação. E outra vaga, sei lá, está procurando gente que sabe trabalhar com Adobe XD. Ai, meu Deus, deixa eu correr para Adobe XD agora. Aí eu fico pensando, nossa, eu tenho que ser multifuncional, eu tenho que saber mexer com tudo, só que eu fico imaginando também se não tem um meio termo. Será que eu não consigo usar esse conhecimento que eu tenho em um só para trabalhar com o outro? Será que isso é possível? Ou será que realmente eu tenho que ter esse conhecimento geral em tudo? Sim. Mas também essa coisa de uma pessoa fazer 2 papéis, 3 papéis, eu acho que vai muito da pessoa, né? A pessoa quer um reconhecimento, aí a empresa vai lá e fala assim, quer fazer mais coisa? Toma, pode fazer mais coisa. É a pessoa que quer abraçar o mundo e quando vai ver, não tá dando conta de fazer nem uma banho direito. É exatamente isso. Eu queria voltar um pouquinho para a conversa do mercado, né? Que a tecnologia, querendo ou não, é um mercado machista, né? E vocês poderiam comentar algo sobre isso, essa área? Podem comentar. Oi, gente. Oi. Eu gostaria, já que vocês comentaram nesse negócio de mercado machista, eu gostaria de fazer um desabafo. Pode falar. Que uma colega minha, ela é engenheira de software, e ela publicou nesses dias, ontem, ela publicou uma vaga e era destinada para mulheres, que a recrutadora estava destinando a vaga para mulheres. E chegou um cara no Twitter dela achando um absurdo isso. Achando um absurdo o fato de mulher estar... A recrutadora está destinando uma vaga para mulheres. E aí ela começou a debater com ele no Twitter, até que uma hora ela cansou. Ela falou, não adianta. Aí ela falou, ai, gente, cansei. E ficou por isso mesmo. E ela publicou nos stories dela, e eu vi aquilo e falei assim, mano, não é possível que tenha alguém com uma cabeça tão tamanho de ervilha como esse cara foi acusando ela. E aí eu
Eu entrei no Twitter dele, no Twitter na conversa, porque sabe quando você não consegue levar o desaforo para casa? Eu entrei no Twitter e comecei a mandar um monte de Twitter para ele. Falei, não, ao mesmo tempo que você acha um absurdo, a nossa vida inteira a gente viu publicações de vagas escrito destinado para perfil masculino. A vida inteira a gente ouviu isso. E quando você vai questionar a empresa recrutadora, mas por que a vaga está destinada para homens? Isso eu também posso fazer a mesma coisa. É um escritório, eu também posso trabalhar com isso. Desenvolver um programa, eu também posso fazer isso. Mas o perfil é masculino, porque vai lidar com homens, vai lidar com isso, é destinado para homens. E aí você, às vezes, é descartada. Só pelo fato de você ser mulher. Sabe? Por umas coisas assim. E aí eu comecei a conversar com ele, e ele também não entendeu, aí eu cansei. Não dá. Não adianta, realmente não adianta conversar com quem não quer abrir a cabeça. É como se estivesse jogando uma bolinha na parede e a bolinha voltando. Mas eu fico muito contente que tem bastante mulheres, a gente está se apoiando muito nisso. Mulheres estão marcando mulheres em publicações, recrutadoras estão selecionando só mulheres, e eu não acho errado, eu acho isso muito importante, porque, como eu disse, durante a nossa vida inteira, sempre teve gente destinando vagas para homens. Então, até se tiverem vagas, umas às outras, é muito importante a gente estar se marcando, é muito importante estar passando por uma colega, porque o mundo dá voltas, uma hora a gente precisa também, e é importante. Sim. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Eu queria só complementar a história de Mona Lisa, falando de algo, assim, eu fiz eu trabalhei voluntariamente para uma organização aqui do Brasil, chama TOTS, e é uma organização voluntária, tá? E ela é focada na inclusão da comunidade LGBTQI+, na sociedade, no mercado de trabalho. E isso me deixou muito mais em contato quando a gente fala em mulher, muitas vezes a gente exclui as mulheres trans também, né? A gente fala, vamos falar de inclusão, vamos falar de mulher, não fala de mulher trans. Vamos falar de inclusão LGBT, fala de gays e lésbicas, mas não falam dos trans também, homens e mulheres trans. E eu já vi, inclusive no dia que eu presenciei algo bem similar ao que a Mona Lisa viu, eu fiquei muito chateada, porque era uma vaga que eu vi no LinkedIn e a empresa estava querendo contratar uma pessoa trans para aquilo. E os comentários, era triste você abrir os comentários e ver o que estavam falando. Porque tem que ser trans? Uma pessoa cis não sabe fazer o trabalho? Por que tem que ser trans? Ela é melhor que a gente? Gente, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência e olhar um pouquinho para o lado, tirar o olho do próprio umbigo, principalmente se você for um homem hétero branco, e prestar atenção que existe um mundo além da sua fronteira, né? E que as pessoas precisam de oportunidade, e essa preferência pela mulher não é excluindo os homens, é tentando tirar a vantagem que já foi aberta há muito tempo. Então, é como se fosse uma corrida, seguraram a gente na linha de chegada por muitos e muitos anos, e aí, na hora que querem dar uma carregada na gente, alguém olha assim e fala, não pode, porque como é que você está direcionando para mulheres? Um homem não pode cumprir o serviço? Então, esse tipo de situação realmente é muito chata, mas é aquela coisa, ninguém aprende o que não está disposto a aprender. Então, pode ser que em algum momento ele pense nisso e fale assim, de fato, aquela menina que veio brigar comigo no Twitter estava certa. Mas a gente tem que se segurar nas pessoas que acreditam nisso, né? Porque a nossa energia já é tão curta para dar conta de tudo que a gente tem que dar. Se a gente for gastar com quem não quer dar conta, a gente não consegue fazer o dever de casa. E eu já passei por uma situação muito similar, que eu trabalhava numa loja de áudio, vídeo e automação, a loja era do meu irmão, e aí eu consegui lá dentro galgar uma posição de chefia, de administração da equipe e tal, e da parte de vendas, e se chegasse um cliente lá, homem, na sua grande maioria, ele perguntava assim, o que é isso? Eu falava, não, essa caixa é de tal marca, tal potência, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se chegasse algum homem do lado, ele iria fazer a mesma pergunta para o homem.
ah, tá, e essa caixa é o quê? Aí a pessoa respondia a mesma coisa que eu falei, mas gente, eu acabei de dar essa pergunta pra você, que esse homem é surdo ou é burro. Eu vou no burro para eu me sentir um pouco melhor comigo mesma. Mas é real a situação do machismo no mercado de tecnologia, então, e essa questão das mulheres, tem uma pesquisa que a HP fez que as mulheres, na maioria das vezes, se candidatam com 100% dos requisitos, e os homens estão aí atirando com 60% de requisito para qualquer vaga. Então, é um mercado que ainda oprime e ainda intimida muito a gente, mas que bom que já estão surgindo tantas organizações, assim, para a gente poder falar assim, ei, isso aqui é pra gente, esse espaço também é nosso, essa casa também é nossa, e é nosso dever ocupar e se sentir bem nela. Eu já não presenciei uma situação, mas já estive num meetup onde a palestrante estava contando a situação de machismo que ela sofreu. Ela era, acho que um cargo júnior, que ela estava inexperiente, e ela ia até um colega perguntar sobre o trabalho, sobre tudo, e ele simplesmente não respondia. Ele ignorava, ele fingia que ela não estava lá, que não tinha ninguém perguntando nada para ele. E quando era um homem, ele respondia, ele era super solícito, sabe? Eu achei um absurdo ela contar isso, e eu comentei isso com outras pessoas, até com pessoas que trabalhavam nessa empresa, e eu ouvi, eu acho, Johnny, eu acho que isso não aconteceu, porque lá dentro não tem isso, aquilo, né? Falando como se todo mundo tivesse essa visão de vamos ser iguais, né? Dizendo assim, que não, lá não tem isso, não existe, todo mundo se ajuda, todo mundo. Mas sempre tem pessoas que estão lá no mundo delas que tem esse preconceito, ainda tem essa inferiorização com a mulher, né? E como a Mona Lisa falou, da vaga direcionada só para mulheres, e um homem vindo reclamar que a vaga estava sendo só para mulheres. A pessoa não consegue olhar nada além do próprio mundo, né? Como se ela estivesse sendo desfavorecida porque a vaga é direcionada para uma minoria. E principalmente dentro dessa área de tecnologia. Dentro da área de tecnologia, eu acho um mundo, tipo assim, ainda a descobrir pelas mulheres. Porque tem muito poucas em relação ao número de homens que já tem. Sabe, eu acho que as mulheres têm que invadir mesmo, têm que meter a cara, se enfiar e falar, olha, esse espaço também é meu. Não é exclusivamente masculino, não foi uma profissão que foi criada para ser exclusivamente masculina, entendeu? Então a gente tem que meter a cara mesmo nisso. Eu acho que tem que mergulhar com tudo, com toda a força que tiver. Isso que a Lara falou é muito real. Eu já passei por uma situação exatamente assim, que desenhei todas as telas do aplicativo, estava apresentando para o cliente, estava justificando as minhas decisões, e aí ele discordou com alguma coisa, aí meu chefe, que é homem, foi lá e falou a mesma coisa que eu tinha falado, aí ele falou, sim, faz sentido. E aí eu fiquei, caramba, né? Acabei de falar isso. E é muito bizarro, assim, desde que eu comecei a ter esse tipo de reunião, eu percebi a quantidade de homem que tem. Às vezes sou só eu de mulher, com mais 4, 5 homens que estão ali decidindo as coisas. E aí fica muito difícil deles te levarem em consideração, o que é uma coisa muito horrível. Eu quase ia falar um palavrão, desculpa. Mas que é uma coisa muito horrível. E aí, e também tem momentos que a gente nem consegue perceber que a gente está passando por umas situações dessas no nosso dia a dia. Eu li um livro que meio que abriu o meu olho para isso também. Eu passei, além de conversar, né, com várias mulheres que estão no meu meio e de entender que elas passam por situações semelhantes e que essa situação não é a certa, tipo, tá todo mundo errado de estar assim, todo mundo não, né? Os homens são errados de estar assim. Tem o livro que se chama
Clube da Luta Feminista, e ele tem uma lista de tudo, de todas as coisas que os homens fazem de ruim, o mansplaining, o broappropriation e tudo isso, e ela ainda te ensina como você lida com essas situações para poder não deixar o cara passar por cima de você. Então, é um super livro que eu indico para todo mundo relacionado a como lidar com machismo no ambiente de trabalho. Adorei. A gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Vocês comentaram bastante sobre Twitter, LinkedIn, talvez até Instagram também tenha isso. Mas, assim, como é que a gente lida com o LinkedIn? Porque, querendo ou não, o LinkedIn, para algumas pessoas, pode ser uma rede tóxica, assim, sabe? E vai levar a uma síndrome do impostor mais ainda. Não é? Como é que a gente lida com isso? Porque eu sei que a gente tem que filtrar, né? Mas, às vezes, é difícil. Tem algumas dicas, assim, pra gente? Eu acho que, como a Lara falou, a gente tem que saber o nosso valor, né? O LinkedIn, assim como outras redes sociais, eu vejo um pouco como um meio fantasioso, sabe? É gatilho para muitas pessoas, foi para mim durante um tempo, ainda é, só que menos. Porque quando você está numa situação, por exemplo, se você está desempregado, você vê tanta gente, sabe, 1000 qualificações no LinkedIn, isso, aquilo, parece que você não é nada. Tanta gente, é tanta coisa no LinkedIn, e você atrás da tela ali não sendo nada. Então, eu acho que você tem que saber seu próprio valor, você não tem que centrar o que você é profissionalmente baseado no que você vê no LinkedIn, né? Esse conselho também serve para mim mesma, por exemplo, a não se candidatar a uma vaga, porque tantas pessoas já se candidataram e talvez eu não tenha tanta competência igual elas. Sabe, eu acho que o foco central sempre tem que ser a gente, ou eu, não a outra pessoa, sei lá, a outra pessoa como referência. Pega você e fala, olha, isso é o que eu tenho. Hoje, a minha qualificação é essa. Sim, posso ir atrás de outras. Não sou uma Mulher Maravilha que tem, sei lá, 1000 qualificações, 1000 certificações, porém, posso chegar. Eu acho isso. E acho que também, concordando com o que a Laura falou, cada um tem seu tempo também, né? Tipo, o que as pessoas mostram no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, não é a super realidade por trás da parada. Tem muita coisa que vem ali antes de ter aquele super emprego, aquele super cargo, todas aquelas super qualificações. É muito entender o momento que a gente está também, que tá tudo bem a gente não ter chegado onde a gente quer chegar, desde que a gente consiga trabalhar para isso. Então, você tá fazendo o que você pode, no momento que você pode, da forma como você consegue. E não tem problema nenhum você não tá com um cargo de liderança com 2 anos de carreira, tá tudo bem. Você vai chegar lá um dia, sim, por exemplo. E acho que também se juntar de pessoas, de estar próxima de pessoas que conseguem ver o seu valor tanto quanto você vê ele também. E às vezes até dar aquele empurrãozinho extra que você não está conseguindo ver. Eu participo de uma comunidade de mulheres em UX e a gente estava falando esses dias, né? Uma das meninas, ela não se sentia super confortável para falar em público. E aí ela mandou assim no grupo, porque eu vejo vocês todos falando, e aí isso começou a me incentivar para eu poder falar também, e acho que isso é muito legal. Então, faça o que você pode, incentive outras mulheres, dê apoio a outras mulheres, falam que elas são maravilhosas, que elas são também, que elas são muito boas no que elas fazem, que elas são também, às vezes até mais do que qualquer homem que está ocupando cargos muito maiores aí nas empresas.
Eu queria fazer uma pergunta para a Lara. A Lara tocou numa... você mesmo, Lara. Não a Laura, é a Lara Teres. Oi, pode falar. Quando você se apresentou, você falou de um assunto delicado que, né, com 14 anos, você descobriu que tinha a síndrome do pânico, né, e hoje em dia eu vejo que o pessoal fala muito mais disso, né, então a gente tem vários alunos, né, que passam por situações como essa, e para a gente é até difícil lidar com isso. Então, eu queria, assim, como uma pessoa que já experimentou, né, que já vivenciou isso, né, o quanto essa síndrome, a síndrome do pânico pode interferir nessa questão da síndrome do impostor, entendeu? Porque às vezes é uma coisa da pessoa que ela coloca na cabeça dela, ela fala, não, ela já projeta todo aquele ambiente falando, olha, eu não vou ser aceita porque eu sou mulher, né? Porque a minha cor não é a que todo mundo tem, e aí ela já cria um muro. Então, eu queria que você falasse um pouco como uma pessoa que vivenciou isso, porque, assim, a gente sabe que, né, que tem essas questões que vocês relataram, mas, por outro lado, a gente vê aí empresas grandes abrindo vagas para mulheres, para incluir cada vez mais. Então, tem esse outro lado aí que o pessoal está lutando por essa igualdade. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa questão do quanto, né, essa ansiedade, esse pânico, pode ser uma coisa que está criando um muro que, na verdade, nem sempre existe, entendeu? Às vezes está na sua cabeça. Então, quando você tem síndrome do pânico, né, quando você cria ou desenvolve um transtorno de ansiedade, no meu caso é algo de mim, é como se eu tivesse diabetes e eu tenho que cuidar do açúcar, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho que cuidar da minha ansiedade. Então, quando você cria o transtorno de ansiedade, o principal ponto que você sente quando você tem o pânico é o medo. O medo último é o medo da morte, mas até chegar na morte, a morte tem vários significados para diversas pessoas. A morte é algo muito simbólico que pode acontecer de diversas maneiras. Comigo, me faltava senso de segurança. Então, eu sempre me senti muito exposta. E isso veio muito da minha criação com os meus irmãos. Eu não tive uma relação muito legal com os meus irmãos. E foram pessoas que me botaram muito para baixo na época que eu deveria estar sendo botada para cima. Então, a infância, ela vai influenciar e muito no desenvolvimento do adulto, da confiança, do profissional, do amigo, do namorado, da namorada, da gente como pessoa mesmo. E só um exemplo muito prático do que você falou, essa questão dos muros, quando você tem pânico, e lá atrás, principalmente lá atrás que não tinha esse conhecimento da síndrome, né? As pessoas começam a te valer por menos e você começa a se valer por menos também. Por exemplo, eu desenvolvi um medo de entrar no shopping. Eu me sentia exposta no shopping e era impressionante quando eu estava engatilhada. Se eu ultrapassasse a porta automática, eu começava a me sentir mal. E eu não conseguia entender. Eu falei, meu pai do céu, eu tô dando um passo e tá tudo mudando por causa desse passinho que eu tô dando. E por aí as pessoas já começam a te botar uma barreira, tipo assim, eu tô indo no shopping, mas eu não vou chamar a Lara, porque eu já sei que ela não consegue. Eu tô indo numa festa, mas eu não vou chamar, porque eu já sei que ela não consegue. E no dia que você decidir, a pessoa vai falar assim, cuidado, tá? Porque você não lida muito bem com o shopping. Então, isso cria, sim, de fato, uma barreira para as pessoas que se sentem inseguras por diversos motivos, né? O ser humano é vasto, então o pânico pode vir de diversos canais, mas principalmente no ambiente de trabalho, de você já passar uma vida com essa ansiedade, com essa insegurança, porque o pânico ele vem de uma insegurança, de um medo profundo, e de você não se sentir confortável para dar aquele passo, e de talvez ter ao redor alguém que está na melhor das intenções, falando assim, para você se prevenir, tipo, não vá, pode ser que você se machuque, você não sabe lidar bem com isso, até você mesma, e você perder oportunidades por isso. Então, eu enxergo que nesse processo de crescimento, de amadurecimento, de formação como pessoas, a gente vai passar por situações
que podem sim levar à síndrome do impostor, e o pânico é uma delas, porque quando você tem pânico, você não confia em você mesmo, você não confia na sua capacidade de ser o seu porto seguro. E quando você não confia em você mesmo, você começa a se boicotar, você vira o seu próprio impostor. Então tem sim uma ligação muito profunda, e é um trabalho de formiguinha conseguir ir desfazendo os nós que foram feitos e reaprendendo coisas que são naturais e que você desaprendeu ao longo da vida, para chegar numa posição que você se sinta confortável com você mesmo, ao ponto de identificar o seu impostor e falar para ele, ó, peraí, rapidão, que eu vou aqui conquistar o que eu quero, depois a gente conversa. E fala pra gente aí, qual que é o primeiro passo, assim? Porque eu vejo que muita gente se fecha, não sai de casa, fala, professora, não fui para a escola, não consegui sair do quarto. Qual que é o primeiro passo para quebrar essa barreira, né? Porque a pessoa está se boicotando. Sim, sim. É um boicote. A gente começa a se... existe uma linha muito tênue entre a depressão e a síndrome do pânico. Uma coisa pode levar a outra muito rapidamente, principalmente quem já tem alguma tendência depressiva, né? Algum tipo de comportamento, algum tipo de histórico. E o primeiro passo é você fazer com que a pessoa entenda que está tudo bem sentir aquilo, sabe? É tipo, tá tudo bem você não tá bem. Tá tudo bem você não estar no seu melhor dia, tá tudo bem não querer sair da cama. Mas vai ter um dia que você vai se sentir confortável para isso e eu vou estar aqui. Então, esse é o começo. É você não fazer com que a pessoa... Porque a gente sente mal, a gente fica, meu Deus, eu não consigo, e as pessoas estão me cobrando isso. E teve uma época que meus amigos me chamavam para sair e eu não ia, porque eu pensava, pô, eu vou passar mal e alguém vai ter que ir para casa comigo. Porque eles se preocupam comigo. E eu não ia. Então, o primeiro passo é, tá tudo bem não estar bem. E quando você quiser dar o passo, eu vou estar aqui. Eu acredito que para mim é isso. Muito bacana. Eu também queria fazer, obrigada mesmo, Lara. Queria fazer uma pergunta para a Bianca, né? Gente, eu não consigo, né? Os 3 dias do evento, eu sou a que mais falo. A Bianca, ela falou que a sua formação base é psicologia, né, Bianca? E aí eu queria que você falasse, porque assim, hoje eu vejo, né, todas essas questões e as pessoas estão muito voltadas para si. Então, eu olho muito para a questão da empatia, sabe? Então, eu acho que, assim, isso que a Lara relatou, da gente criar esse muro, né, porque a gente não está bem, então você não consegue nem olhar para o outro, veja lá, se colocar no lugar do outro. Então, eu não sei, né, eu fiquei curiosa quando você falou que você tinha essa formação, o quanto essa questão da empatia, ela pode te ajudar a reduzir essa questão da síndrome do impostor. Né? É uma pergunta ousada, gente, eu não consigo. Eu acho que a gente começa a entrar também no sentido de a empatia com a gente mesma, né? Não, tem muito... Olha, eu tô um pouco afastada, né, da clínica faz um tempo aí, mas do que eu aprendi muito na minha própria terapia foi exatamente isso. Então, 2 coisas que são principais para mim é que eu tenho as minhas inseguranças, tá tudo bem, a síndrome do impostor faz parte de uma delas, mas o que importa é que eu não sou a minha insegurança, eu não sou a minha síndrome do impostor. E isso me deixa muito mais tranquila, porque se eu não sou ela, eu consigo mudar ela, e eu consigo melhorar ela, e eu consigo atuar em cima dela, né? Que é muito o processo que a gente faz na terapia em si. E é aquilo, qualquer sentimento de medo, de ansiedade, ele existe por um motivo. Ele não tá meio que de sacanagem com você, né? Quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade ela serve para você estar vivo, o medo ele serve para você estar vivo, fazem parte de processos biológicos do nosso corpo, porque são eles que veem o perigo e dizem pra gente se é um perigo de verdade e se a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Então, é o que salva a gente de ser comido pelo leão ou não, por exemplo. É claro que
hoje a gente não tem mais esse perigo de ser comido pelo leão, mas a gente tem perigos que começamos a tornar equivalentes a esse, né? Então, o perigo de falar em público, ele acaba sendo tão grande quanto o de ser comido pelo leão. E aí a gente fala muito sobre entender esse sentimento, né? Então, meu processo com a minha terapia é muito entender que a raiva, entender que o medo, entender que a ansiedade, eles são de fora de mim, né? Eles não estão atrelados a mim. São pessoas do lado de fora, e aí a gente até dá cara para eles, né? Então, às vezes, é uma lesma que ela tá vindo com a mochilinha lá, ou então é um fantasma de alguma coisa, para a gente poder desassociar da nossa pessoa e começar a tratar aquilo com, beleza, esse sentimento, ele tá vindo falar comigo. Por que ele tá vindo falar comigo? Né? Vamos tentar ouvir ele aqui rapidinho, entender o que ele tá querendo falar, o que ele tá querendo contar, e aí sim a gente faz alguma coisa a partir disso. Então, não é um processo muito fácil, né? Tipo, requer muito esforço, requer muito tempo, e é por isso que muitas pessoas também sentem a dificuldade de conseguir lidar com esse tipo de sentimento. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi essa pergunta. Não, respondeu sim. Eu acho que o bacana é assim, preste atenção nos seus instintos, né? Uma vez eu estava assistindo um seriado e eu achei muito bacana, né? Porque a atriz estava falando, normalmente as pessoas ignoram os seus instintos. Então, se escute. Se aquilo está te causando algum mal-estar, aquilo precisa ser olhado. Exatamente. Né? Então, e aí a última pergunta, lógico, eu tenho uma pergunta para a Laura, né, Laura? Não pode... Eu queria te perguntar o seguinte, né? Você falou que essa questão, quando, né, você participava de algum processo seletivo, você mencionou essa questão de perceber que você era a única pessoa, né? Normalmente você era a única negra participando do processo. Aí eu queria que você falasse para a gente, assim, se quando você participou dessas situações, você sentiu que houve uma diferença, né, por parte da pessoa que estava conversando com você, e o quanto isso, o quanto medo, o quanto essa sensação de impostora surgiu de você, e não de alguma atitude do outro. Então, sobre essa questão de eu sempre ser a única pessoa negra nos processos, eu não sentia uma diferença entre o recrutador falando comigo e falando com os outros, né? Mas eu me sentia mais deslocada por não ter um ponto de identificação ali, sabe? Por não ter alguém que eu pudesse falar, olha, alguém que eu me identifique, alguém que eu possa falar, olha, eu não passei nesse processo, mas aquela outra pessoa teve sucesso, ela conseguiu, se fosse uma pessoa negra igual a mim. Então, isso significaria que não foi pela minha cor, mas porque talvez eu não tivesse tão qualificada para aquela vaga. E essa questão da síndrome do impostor, ela veio de mim mesma. Ela não foi desencadeada por, assim, um pouco por processos seletivos, né? Por eu sempre tentar, nossa, correr atrás dessas vagas, correr atrás desse emprego e não conseguir, mas também veio de mim mesma, por eu olhar minhas qualificações e falar, olha, isso não está bom o suficiente, eu não vou conseguir essa vaga, eu não sei por que eu fui chamada nessa entrevista, sendo que o meu currículo não tem nada a ver. Eu acho que eu não deveria nem ter me candidatado, né? Porque é aquilo, quando você passa por uma situação e você tem uma decepção nela, você não quer passar de novo. Mas nesse caso da vida profissional, isso não pode acontecer, né? Que rejeições vão acontecer sempre. Então, se eu for parar, se eu deixar a síndrome do impostor
me parar de procurar coisas melhores, eu não vou crescer nunca, né? Eu não vou nunca sair do lugar onde eu tô. E por isso que eu tento ao máximo não deixar ela pesar tanto sobre mim, embora ela pese ainda, mas eu tento falar, olha, eu não me acho qualificada ainda, porém vou ser. Sempre, né, tentando me convencer, me colocar para cima, não me deixar lá derrubada, derrotada. Não, muito bacana, assim, o que eu vejo de legal da fala de vocês, dessa questão do síndrome do impostor, é que a gente tem que tomar muito cuidado para não se auto-boicotar, né? Porque, Sim. às vezes, a questão está com a gente, não está com o externo. Então, porque, como a Silvia mesmo falou no primeiro dia, não existe um ambiente 100% seguro. E isso vale para mulheres, para homens, para trans, para o que for, gente. Não tem esse ambiente seguro. Então, se vocês, né, se a gente está sentindo que não está sendo respeitado, vamos nos posicionar. Eu concordo que parece que a gente tem que fazer um esforço a mais para provar que é capaz, para ser ouvido, mas eu acho que o quanto mais a gente se posicionar, o quanto mais a gente se arriscar, mais a gente vai conseguir mudar esse cenário. Porque aí as pessoas vão falar, não, ela é uma mulher de respeito, e o que ela fala eu confio. Então, eu acho que, assim, a gente tem que se fortalecer nesse sentido, né? De acreditar que a gente pode, e de ter essa empatia, de olhar para o lado, e sentir que alguém está frágil, como a Lara falou, e falar, olha, não tem problema, né? Não tem problema estar mal, né? Mas vamos tentar amanhã. Né? A gente vai tentando aos poucos aí, e eu acho que é isso, porque, né, infelizmente, né, historicamente teve essa diferença de mulheres e homens e tal, mas eu acho que hoje a gente está conseguindo ganhar muitos espaços. Então, assim, acho a fala de vocês muito bacana, né, e aí eu passo a palavra para a Tiene, que eu nem tinha falado tanto. Sem problema, Raquel. A gente foi muito bom ter vocês aqui, ter conversado com vocês. Eu só fiquei concordando, assim, tudo que vocês falavam, eu ficava assim. Já passei por isso, sinto isso. E para finalizar, né, queria que vocês falassem para as meninas uma frase assim de empoderamento, para elas começarem a mandar currículo, mesmo não tendo todos os requisitos. E daí depois a gente vai passar para o sorteio. Quem quer começar? Posso começar? Já que ninguém abriu o microfone. Eu acho que a frase é: tentem, mesmo não achando que não vão conseguir. Então, a gente estava conversando um pouco antes, né, sobre falar em público antes de a gente começar. E a frase que a Lara falou e que eu acredito muito é fake it until you make it. Então, é tipo, vai mesmo sem achar que consegue, vai mesmo sem achar que você pode, só vai, porque uma hora você vai conseguir, uma hora você vai poder, uma hora você vai ter todas aquelas qualificações. E apoiem outras mulheres, acho que estejam perto de mulheres que se apoiem e apoiem outras mulheres. Quanto mais unida a gente é, mais forte a gente fica. Isso é muito importante para poder superar esses problemas. Obrigada, Bianca. E agora, Lara ou Laura? Eu vou falar. Então, uma frase que eu quero deixar é: tá com medo, vai com medo mesmo. É meio clichê, mas eu acho muito válida, porque o medo é natural de qualquer ser humano ter medo, né? Só que esse medo não pode ser paralisante. Ele não pode estar sempre à frente de tudo que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que, seja em qualquer mudança,
ou qualquer situação que a gente tiver com medo, a gente tem que colocar ele do lado e falar, olha, você vai ter que ir comigo, porque é uma coisa que eu preciso fazer, né? E vai ter que ser com você mesmo. E outra coisa é que eu quero falar para a gente ser mais empática com nós mesmos, sabe? Porque a gente tem tanta empatia com as outras pessoas, com amigos que estão mal, às vezes, né? Com um parente que está mal, com a gente mesmo, é sempre muita cobrança. A gente se cobra muito, se exige muito, e quando uma coisa não sai como esperado, é quase o fim do mundo, né? A gente se põe abaixo do fundo do poço. Não é assim. A gente erra, mas a gente sempre tem outra oportunidade de continuar, de fazer de novo, de recomeçar. E então eu acho que é isso, sabe? Continuem, vão com medo, que ele sempre vai estar lá para te acompanhar, mas você vai conseguir. Não importa o que seja. E também a gente deve respeitar a nossa essência, sabe? A gente nunca deve querer ser igual ao outro. Não, você tem que querer ser igual a você. Eu não sou, a minha personalidade não é igual, a minha aparência não é igual, não. Eu sou um ser único e cada uma aqui também é um ser único. Então, se respeitem do jeito que vocês são. Maravilhosa. Obrigada, Laura. Agora é com você, Lara. Pode finalizar aí. Gente, eu fiquei brigando com... Toda vez que eu descia o mouse e subia o menu e eu não conseguia abrir o microfone. Aí Laura abriu dela. Que bom, obrigada, Laura, porque eu tava apanhando aqui. Eu anotei 3 pontos para não falar demais, que às vezes eu falo demais. E eu vou começar complementando a fala de Laura. Ela fala assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. E é isso mesmo, porque a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem, ela é proporcional ao tamanho do que aquele medo significa para você. Isso é uma frase de Cortella, e quando eu ouvi essa frase, eu falei, meu Deus, isso é perfeito. Porque às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa que para você é super fácil, e você tá tipo, isso não é coragem. Para ela é proporcional ao medo dela. Então, vai com medo mesmo, porque a coragem não é a ausência do medo, tá? É a sua gana de conseguir realizar aquilo. O meu segundo tópico o valor vem de dentro. Então, esse é o momento de olhar para dentro, olhar para você mesmo e não ter medo do que você vai enxergar. E você vai encontrar muita coisa que você olha assim, nossa, eu queria tanto mudar isso, eu não gosto disso em mim, isso é um defeito. Mas também você vai encontrar muita coisa que você vai dizer, poxa, de fato, eu sou uma mulher incrível. Então, eu preciso valorizar essa etapa de mim. Lembrando, mais uma vez, como a Laura disse, que somos, no fim, humanos, com suas qualidades, seus defeitos, seus potenciais e os pontos de trabalho, porque somos seres em constante evolução. E a minha dica, principalmente para vocês que estão saindo do mundo acadêmico e encarando o mundo de trabalho, principalmente num cenário como a gente está atualmente, que não é muito receptivo, mas a minha dica é que você nunca vai estar 100% pronto. A gente acha que a gente se prepara para as coisas, mas não, a gente não tem esse controle, sabe? E se você... para mim é uma analogia meio mórbida, mas é verdade. Você pode ter alguém, né, observar alguém no leito da morte e pensar, nossa, a família já sabe que isso vai acontecer, é uma doença terminal, mas a família ainda assim vai sofrer, então não se prepara para nada. Então, é aquela coisa, não dá para ele estar 100% pronto para começar algo. Então, você tem que seguir na fé mesmo, assim, olha, eu não estou 100% pronta, mas eu já estou no meu momento de dar o meu passo. E seguir sempre na sua verdade, com muita humildade, sabendo que aquilo que você é muito válido e aquilo que você ainda pode ser também é muito válido para você. É isso. Obrigada, Laura. Gente, foi uma terapia. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo até agora. Desculpa aí estender muito. Então, boa noite novamente. Eu quero agradecer muito as meninas. Eu adorei esse tema. Eu vou confessar que eu não conhecia, eu conheci através do workshop, no dia que as meninas falaram que queria ter sobre esse tema. E eu me vi
em vários momentos da minha vida com essa síndrome, sabe? Eu senti isso durante a apresentação de vocês. E para mim foi uma terapia também, como para vocês. Adorei. E eu só queria complementar que a gente também, é muito importante a gente ter o autoconhecimento. Eu acho que complementa tudo que vocês falaram, né? Que a gente cria muitas coisas na nossa cabeça. Então, às vezes, a gente vê uma cena e a gente fica criando coisas na nossa cabeça, imaginando que aquela pessoa está pensando isso, está pensando aquilo, e a gente fica imaginando várias coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado também do que a gente projeta, né? A gente fala que são confabulações que a gente cria na nossa cabeça o tempo todo. Então, a gente tentar, na hora que a gente perceber que a gente está criando alguma coisa, a gente tenta, não é isso. Então, é só um complemento. Mas eu quero, com muita alegria, né, assim, agradecer, em nome de todo mundo do Projeto Meninas Mais, agradecer a Lara, a Laura, a Bianca pela apresentação, a Larissa, que deu a palestra ontem, a todas as meninas que tiveram à frente, né, desse workshop, a todos os participantes, que sem vocês também esse workshop não faria sentido, ter vocês aqui nos apoiando. Foi maravilhoso ter vocês conosco nesses 3 dias de workshop. Espero que esse workshop, todas essas palestras, todas essas conversas tenham agregado em conhecimento, em vida, né? Porque a gente não discute só a parte técnica, a gente discute muita coisa da vida mesmo, para carregar isso no dia a dia. Então, assim, eu não vou estender muito, que a gente já está no limite, porque eu vou deixar aqui nosso muito obrigado em nome de toda a equipe do projeto Meninas Mais e deixar um abraço em cada um de vocês.